Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, um excelente domingo, tamo junto. Bora lá para as notícias do nosso palestra, uma notícia que eu quero compartilhar aqui com vocês, que muitos tinham dúvidas nessa semana, tudo, e agora a gente já tem uma noção maior e mais clara disso. Saem várias informações sobre esse que vai vir, esse que não fica e tudo. Algumas informações são desencontradas, mas essa aí deu para confirmar com fonte mais confiável. Vamos lá falar sobre esse assunto, sobre 2025, que preocupa um pouco, e eu quero saber muito a sua opinião, que é importante. E se você puder deixar seu like, agradeço demais. O canal Verdão Sempre está de volta aí com força total. Lembrando, galera, no primeiro comentário na descrição você tem o contato da Mais Ágil. Você que tem fundo de garantia pessoal, você faz uma cotação com eles, vê o valor que você tem disponível lá e você pode resgatar uma parte do seu fundo de garantia, é o seu direito. Você pode estar precisando dessa grana aí para qualquer coisa e você pode antecipar 10 anos do seu fundo de garantia. Trabalhou um mó tempão, o dinheiro tá lá, tá parado, é o seu direito, beleza? Seguinte, galera, o Palmeiras está pensando em renovar com o Marcos Rocha. Já há conversas, sim, para o Marcos Rocha permanecer no Palmeiras. Isso significa que ele vai ficar no Palmeiras? Não, porque é uma negociação. De repente, como é que funciona isso? Alguém tá vendo o Marcos Rocha negociar com o Palmeiras, ele pode renovar a conversa para renovar mais um ano, para disputar o Mundial de Clubes e aí sair no final da temporada que vem. Algum clube pode ver isso? Como o Botafogo quis o Marcos Rocha, o Atlético Mineiro também. Opa, vou oferecer 2 anos aqui. Acho que o Botafogo não agora, porque já tá contratando todo mundo praticamente. Vou oferecer 2, aí o Marcos Rocha pode pensar, pô, aqui o Palmeiras tá oferecendo 1, mas lá tá oferecendo 2, então de repente eu posso ir pra lá. Então isso pode acontecer, mas a ideia do Palmeiras é manter o Marcos Rocha no ano que vem, tá? Isso, pra mim, e eu quero saber muita opinião de vocês, mostra mais uma vez, de verdade, galera, o comodismo do pensamento dentro do Palmeiras, tá? E aí o Abel Ferreira vai junto, a Leila Pereira, a direção inteira, porque o Abel já tem falado várias vezes nas últimas coletivas, até falei lá no Contra Tudo e Contra Todos, que o Abel na coletiva ele sempre já defendeu o Anderson Barros várias vezes, a Leila Pereira também, que ela faz tudo, que ela se empenha, que é uma mulher que tem muita força e tal e tal. Então assim, eles falam a mesma língua. E em alguns momentos a gente achava que era diretoria, mas não, gente, o Abel tá alinhado com eles. Tá alinhado com eles. Então se não chegou um centroavante, o Abel tá ligado com isso, tá? Realmente, talvez ele esteja satisfeito com o Rony e com o Flaco Lopes. Então, assim, o porquê renovar com o Marcos Rocha? O Palmeiras acabou de pagar no GI mais de 35 milhões de reais num lateral promissor, tudo, que precisa de espaço, ele precisa de, sabe, ter sequência ali, de entrar em campo, como o Rômulo, que a gente fala bastante, que foi um jogador baratíssimo, o Rômulo, que veio do Novo Horizontino, e ele tem um potencial para jogar bola, a gente já percebeu ali que ele sabe jogar, só que tem pouco espaço. Também muito pela questão do Rafael Veiga, que o Palmeiras é abraçado, o Abel é abraçado. Galera, não estou dizendo que o Rafael Veiga não foi importante, que ele não possa ser importante, mas tem alguns jogadores desse elenco do Palmeiras que, assim, o Palmeiras tem uma dificuldade absurda e aí quando eu falo Palmeiras, eu tô falando diretoria, o Abel Ferreira, todo mundo, de tirar do time, colocar na reserva. O Veiga, nos últimos 2 jogos foi reserva. E daí, qual é o problema disso? Ninguém tá falando que não presta mais, que o cara não possa dar a volta por cima. O Palmeiras vai jogar contra o Criciúma agora no próximo final de semana, de repente o Maurício não vai bem no primeiro tempo, roubou o Veiga aqui, talvez ele resolva o jogo pra gente, mas não vem jogando bem em sequência desde o começo do ano. Então assim, não tem justificativa pra ele ser titular. O seu Zé Rafael é a mesma coisa, o seu Marcos Rocha também não pode ser titular do Palmeiras, o Rony teve uma época que tava sendo ali bancado pelo Abel, ele melhorou bem nos últimos jogos, mas também era mantido ali sem nenhum tipo de sequência de boas atuações. E a renovação do Marcos Rocha, pra quê? Ah, ele é experiente, vamos pensar assim, vamos pensar a cabeça do Abel. Ah, ele é um cara experiente internamente, que é o que falam, né? Ele é o segundo capitão do time depois do Gustavo Gomes. É um cara que instrui os jovens, tá, gente? Então ele que vá pra comissão técnica. Porque a minha análise, e eu posso estar errado, mas a minha análise é dentro do campo. O que o Marcos Rocha vem jogando dentro do campo? Ah, ele vem atuando bem e tal. E os números do Marcos Rocha nem são ruins na temporada, hein? Ele é o líder de assistências do Palmeiras. Mas isso diz mais sobre os outros que não fizeram isso, atacantes ou meias, né? Que não conseguiram, inclusive o seu Rafael Veiga, do que ele próprio. Porque ele tem um bom passe, ele é vertical, mas assim, o desempenho do Marcos Rocha dentro do campo, um bom desempenho, não justifica uma renovação, ainda mais que você trouxe o GI. Você trouxe o GI, tá lá, o moleque tá lá há 20 anos, vem mostrando, fez boas atuações em alguns jogos, é jovem, tem uma margem grande para crescimento, só que se você renova com o Marcos Rocha, meu amigo, vai dar uma travada ali. Então assim, e outra,
a diretoria pensa em manter boa parte dos jogadores aí que são da espinha dorsal, que não estão bem. Então assim, o Palmeiras segue agarrado na convicção de manter os caras que deram os títulos, os caras que foram importantes sim, os caras que estão na história. Esse elenco aqui, galera, é um dos elencos mais vitoriosos da história do Palmeiras. Tem gente aí com 12 títulos, outro com 11, com 10, mas isso não pode ser um argumento para renovação de contrato. Não pode. Por exemplo, eu acho o Gustavo Gomes, eu admiro demais o Gustavo Gomes, eu acho um zagueiraço. Se chegar uma boa proposta pra ele, eu venderia. Por quê? Porque eu noto desde o ano passado uma queda no Gustavo Gomes. Ele pode se recuperar? Pode, mas você tem que aprender a vender jogadores também quando ele ainda está na alta, quando ele ainda tem um certo valor de mercado, quando ele ainda tem um certo nome, ele ainda é convocado pra seleção, foi titular no último jogo. Eu tô dando apenas um exemplo, não tô falando que tem que ser o Gustavo Gomes, podem ser outros atletas. A diretoria do Palmeiras não consegue fazer isso. Desde o ano passado, essa história, só pela multa, querem manter todo mundo. Tem que mudar, na minha visão, o roteiro. Estamos disputando o Campeonato Brasileiro, vamos com esse elenco. O Palmeiras tem que aprender a contratar protagonistas. O John Arias, por exemplo, lá no Fluminense, o contrato dele, no final do ano, no começo do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. Seria um bom jogador para contratar? Porque ele já recusou uma renovação do Fluminense. A Europa também tá ali em cima, tudo. O Fluminense tem 50% dos direitos econômicos. Contrata um cara que é protagonista do outro time. E assim você vai fortalecendo o time. O Palmeiras está com um pensamento lá de trás. Esses caras ganharam, esses caras vão aumentar o salário e custa muito caro você manter esses jogadores, porque cada renovação você aumenta o contrato, cada vez que você estica 1 ano, 2 anos, você aumenta a sua folha salarial. Galera, de verdade, é um caminho que, ao meu ver, não é sustentável. Não é. Esse ano a gente já percebeu a queda abrupta do time no sentido de rendimento individual dos atletas e também aí tem a questão do Abel, que o Abel parece que perdeu um pouco a mão nesse ano. E aí pra mim é tudo, não é só o Abel Ferreira. Abel, diretoria que não renova. Por exemplo, é muito mais fácil pra diretoria renovar com quem tá aqui, sempre foi mais fácil do que você trazer outro. Pô, hoje eu vou vender o Veiga aqui e tal, acho que eu vou vender o Zé Rafael também, vou buscar outro volante, vou buscar outro meio. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho, isso requer análise, isso requer negociação, isso requer uma série de fatores. Você ir mantendo é mais fácil, porém é mais caro. Então, isso é o ideal para o Palmeiras? Galera, isso aqui não é um vídeo para só criticar, isso é uma análise sobre a nossa situação e o nosso momento. Vocês acham que tá certo esse monte de renovações? Deixe seu comentário que eu quero saber. Eu de verdade, não existe pra mim justificativa pra renovação do Marcos Rocha. Eu entendo alguns pontos, liderança e tal, mas e dentro do campo? Como é que tá? Ele tá jogando bola? Ele tá rendendo? Você olha e fala assim, não, o Rocha desbanca o Mike e o Giai. Não, pra mim o Rocha é o terceiro da lista. Pra que ficar aqui? Esse é o pensamento da comissão técnica do Palmeiras e da direção. Será que isso é o suficiente para 2025? Muitos falam sobre o Mundial do ano que vem. O Super Mundial. Sim, a gente tem que montar um time forte com certeza, mas não é só isso. Ano que vem tem Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. E aí? Se a gente ganhar o Brasileirão, a gente espera conseguir isso. Tem Supercopa, e como é que fica o negócio? Fora o Campeonato Regional também, tudo. Então, diretoria do Palmeiras e comissão indo para 2025, por enquanto, com o mesmo pensamento que vem dos últimos anos. Ano passado, galera, só para terminar, já não deu muito certo. Vamos lembrar como nós vencemos o Campeonato Brasileiro. Uma pipocada histórica do Botafogo, e aí a gente foi lá, tivemos méritos e vencemos o campeonato. Com o Hendrick, que foi embora, não trouxeram ninguém. Esse ano a gente tem o Estevão. Vocês já imaginaram esse time sem o Estevão esse ano? Como é que seria? E o elenco tá aí. Tá todo mundo aí. Os caras estão todos aí. Bom, é pra se pensar. Quero saber muito a sua opinião. Tamo junto, galera. Um grande abraço, um excelente domingo pra você e muito bom ter você de volta aqui no Verdão sempre. Um abração, valeu, é nóis.